O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, admitiu que sabia das denúncias sobre os desvios do INSS, mas alegou não ter levado a sério, por não ter a dimensão desse esquema. Segundo Lupe, não tem como fingir não saber sobre o esquema, pois cerca de 740 mil aposentados e pensionistas se queixavam através da própria plataforma no INSS, segundo informou a Controladoria Geral da União. O ministro esteve na Comissão da Previdência Social na Câmara nesta terça, onde foi ouvido pelos parlamentares sobre esses desvios, na ordem de 6,3 bilhões de reais, envolvendo a entidade e também vários sindicatos. Tem vários assuntos e várias informações sobre esse episódio do INSS. Começando com essas manifestações do ministro Lupe, chama o Roberto Mota, já ao vivo, conectado com a gente, preparado. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, na Berlinda, Parece que em uma situação normal ou em uma administração que tentasse zelar pelas boas condutas, possivelmente ele já teria sido afastado ou teria pedido para sair, Olha, eu saio, vocês investiguem aí, se nada for comprovado, eu retorno. Mas por enquanto, nada. Tem muita coisa esquisita nessa história, Caniato, ainda esperando uma boa explicação. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa é uma excelente oportunidade para explicar a diferença entre uma empresa estatal ou Estado e a iniciativa privada. Imagine que você é presidente ou diretor de uma grande empresa e chega ao seu conhecimento de que uma determinada operação está sendo fraudada. O que você faz? No segundo seguinte, você ordena que aquela operação pare imediatamente. É o que você faria. Há um buraco que está sangrando o dinheiro da empresa, esse buraco tem que ser fechado imediatamente, mas não foi isso que aconteceu. O ministro disse uma coisa muito certa, ele disse a Previdência Social já tem problemas de fraudes há muitos anos. Fraude em Previdência acontece até nos Estados Unidos. Elon Musk descobriu que o governo americano pagava aposentadoria para pessoas que tinham 145, 150 anos de idade. Evidentemente, era fraude. A diferença entre Brasil e Estados Unidos está nas consequências. O que a gente conclui, ao olhar a história recente do Brasil, é que roubar dinheiro público no Brasil vale muito a pena. Perigoso mesmo por aqui é dar opinião. Pois é, estamos repercutindo algumas falas do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que admitiu que o governo sabia desses desvios no INSS, pois, segundo ele, algumas denúncias já haviam sido formalizadas, inclusive, no próprio telefone que recebe as ligações dos aposentados e pensionistas do INSS. Ontem ele falou sobre esse serviço, o número, inclusive, salvo engano, 135. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, essa fala do ministro Lupe. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está com a gente também, preparado, apostos, vai trazer suas análises e percepções sobre essas manifestações, essa maneira que o Lupe tem de tratar dessa questão. Surpreende, quando ele fala que não vamos mentir, nós sabíamos. Aí ele, em dado momento, revela para os deputados que não tinha a dimensão do tamanho disso, mas que já havia sinalizações de que muitos teriam sido lesados por esse esquema, Dávila. O que a gente pode aguardar a partir dessas manifestações de Carlos Lupe aos deputados no dia de ontem? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a nossa querida audiência. Bom, vamos aos fatos. Primeiro, governos da esquerda fazem pouco caso com escândalos de corrupção. Não é só o INSS. É pé de meia, compra de material, rombo nas estatais, desvio de dinheiro em fundo de pensão. É uma sequência interminável de roubo, desvio, gatunagem do dinheiro nosso, dos aposentados, aqueles que deveriam ir para as escolas, aquele dinheiro que deveria ir para as pessoas doentes, como é o caso do BPC. É uma vergonha total. Agora, vamos ao caso especificamente do ministro Carlos Lupe. Primeiro,
tiveram vários alertas ao longo dos últimos 2 anos. Alerta do Tribunal de Contas, da Corregedoria, de investigações, de denúncias internas na Previdência. E o ministro parece que fez pouco caso. Agora, o mais grave, Caniato, é que esse rombo milionário de mais de 8 bilhões de reais estimados, dinheiro roubado, 8 bilhões de reais roubado dos aposentados, mais do dobro disso aconteceu nos últimos 2 anos. Então não é um caso isolado de corrupção, é um esquema gigantesco de corrupção. Porque nós estamos falando que metade do dinheiro dessa fraude aconteceu nesses últimos 2 anos. Então, não é algo que passa desapercebido. É algo que deveria chamar muita atenção e com todos esses alertas dos órgãos fiscalizadores. E cada dia, né, Caniato, aparece um novo personagem nessa história que deixa a situação ainda mais enrolada. Vejam só, os principais agentes desse roubo eram justamente ex-funcionários do INSS. É gente que conhecia o esquema, que estava interligado em todo esse esquema do desvio de dinheiro. Um deles, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, só ele, o desvio foi de mais de 53 milhões de reais com 19 empresas laranjas. Desvio, é uma vergonha. Como é que isso passa desapercebido pelos órgãos de controle, de fiscalização do próprio INSS? Portanto, a situação do ministro Carlos Lupe está se tornando insustentável no governo. E vejam só, mais uma vez, ele se atrapalha num cargo ministerial, como foi o caso do primeiro governo que ele participou do PT em 2011 como ministro do Trabalho, por causa de convênios com essas empresas de fachada que desviam dinheiro público. Mais uma vez, a cena do roubo volta a ser a mesma. Desvio de dinheiro por meio de empresas fantasmas. Dessa vez, tungando o aposentado brasileiro. Pois é, o Dávila fala em situação insustentável. Será que o ministro Lupe se mantém no cargo? Porque muitos fazem essa análise, né? Há uma relação histórica entre o partido do ministro e o partido do presidente da República. O presidente não quer perder apoio no Congresso Nacional, porque há sinalizações de que se o ministro sai da esplanada, o PDT desembarca do governo. Daqui a pouco a gente vai trazer isso, inclusive. Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas análises e reflexões sobre esse momento que envolve o governo, especialmente com essa crise do INSS. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. A manifestação do ministro ontem na Câmara dos Deputados, e aí ele deu a seguinte declaração, vou abrir aspas, para o ministro Lupe. Eu sabia que tinha uma denúncia aqui, outra acolá, a gente sempre soube, não vamos fingir que não. O 135 denunciava isso, a gente recebia a queixa, a própria plataforma do INSS aparecia com algumas pessoas denunciando. Agora, nesse quantitativo, com uma organização, com uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e isso não pode continuar. Essas foram as palavras de Carlos Lupe. Beraldo, bem-vindo mais uma vez. Ufa, ainda bem que o ministro falou que não pode continuar, Caniato. Boa noite a você. Boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, é impressionante como o ministro se coloca numa posição de reconhecer que prevaricou, afinal de contas, se houve denúncias em relação a desvio de dinheiro nos benefícios que estavam sendo pagos aos aposentados, era a obrigação máxima dele intervir imediatamente e fazer cessar esse esquema extremamente conhecido daquelas pessoas que estão administrando esses milagres do desaparecimento do dinheiro no INSS e que sabiam que aquilo ali fedia a roubo, fedia a corrupção, porque ninguém faz uma operação dessa, ninguém concede esses benefícios milionários, bilionários a determinadas instituições, algumas delas ligadas à mesma pessoa, sem que haja um acordo político para tal. Agora, o ministro, que diante dessa situação ainda trata isso tudo como se fosse uma coisa menor, como se fosse parte dos ossos do ofício, que
que ele está ali, que, puxa vida, temos que lidar com essa situação, ora veja, e vai ficando. O vai ficando, para mim, é pior ainda do que o roubo, porque demonstra de forma inequívoca que o governo está de quatro. O governo, ele é tão fraco, ele não tem um projeto em que se agarrar, que ele vai vivendo de olhar para o lado quando há comprovação de maus feitos no governo, em troca do apoio do PDT, que é um partido nanico atualmente. É um partido que não tem relevância mais no debate nacional e que tem em Ciro Gomes a sua voz que se destaca neste debate, mas que é contrária aos interesses do próprio partido. Porque Ciro Gomes, em todas as oportunidades que tem, em debates que participa, em entrevistas que concede, fala com todas as letras os absurdos que estão acontecendo nesse governo. Mas o partido de Ciro Gomes continua lá, tendo o seu presidente Carlos Lupe ocupando um ministério onde há atualmente esta, não é uma denúncia, mas uma verificação de desvio bilionário a partir de descontos indevidos nas aposentadorias pagas no INSS. Então não há mais nenhuma preocupação com a moral, não há mais preocupação com princípios, não há mais preocupação com absolutamente nada que deveria balizar a atuação de qualquer agente na política brasileira. Enfim, este caso é um retrato do Brasil de hoje. Mota, você faz um paralelo muito interessante entre a administração pública e iniciativa privada, você falou disso há pouco. Quais são as atitudes tomadas, né, em relação a determinadas crises, situações parecidas, similares, e como os gestores tomam as decisões no serviço público e também na iniciativa privada. Olhando para esse aspecto e essa comparação, esse paralelo que você faz, o que a gente pode entender sobre a maneira como o governo avalia essa situação e como deve tratar a figura de Carlos Lupe? Porque se Carlos Lupe, em uma organização da iniciativa privada, fosse um diretor, o presidente da República seria, sei lá, o presidente da companhia, o CEO. De que maneira, na iniciativa privada, ele trataria dessa questão? O presidente da companhia, o CEO, para o diretor que acaba gerindo um departamento que estoura uma situação como essa, e como provavelmente ou possivelmente nós veremos na administração pública. Na iniciativa privada, o diretor responsável pela área teria perdido seu emprego imediatamente e o CEO também. Eles teriam sido demitidos pelo Conselho de Administração, que são os representantes dos acionistas. É mais ou menos como se o eleitor pudesse demitir o político. Eu votei nele, mas ele me decepcionou. Então, dá aqui esse mandato de volta. Nos Estados Unidos, em alguns estados, existe essa possibilidade. Você pode pedir o mandato de volta. Se chama recall. Se eu não me engano, já aconteceu 2 vezes no estado da Califórnia. É um caso que eu me lembro muito bem. Pelo menos uma vez, um governador perdeu o seu mandato porque decepcionou os eleitores. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, Caniato, é por um fato que aconteceu, eu acho que já tem 2 anos. Um grupo de empresários sérios, respeitáveis, responsáveis por centenas de milhões de impostos, de reais em impostos, por milhares de empregos, tinha um grupo de WhatsApp privado e faziam comentários. Um desses comentários vazou. Acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, a polícia estava na casa de vários deles, operação de busca e apreensão, levou celulares, computadores, bloqueou as contas bancárias e começou uma investigação que ninguém entendeu muito bem. Vamos comparar isso com o que está acontecendo agora diante da descoberta dessa fraude, que é difícil a gente dizer que é a maior fraude já encontrada no Brasil desse tipo, mas ela é uma fraude inovadora, porque ela rouba justamente de quem tem menos. Eu acho que não existe um brasileiro mais indefeso do que aquele que trabalhou a vida inteira ganhando pouco, quando chegou no fim da vida, só tem como alternativa de sobrevivência a sua aposentadoria.
E foi justamente desses brasileiros que resolveram tirar dinheiro. Você imagine um brasileiro pobre, aposentado, que acreditou no que lhe disseram. Vocês lembram da frase? Nós vamos colocar o pobre no orçamento. Não colocaram o pobre no orçamento, colocaram o desconto no contra-cheque da aposentadoria do pobre. Então, é esse contraste de um país onde, se você disser a palavra errada, ou se você colocar um emoji numa conversa de um grupo privado, no dia seguinte a polícia está na sua porta. Agora, se você tem um esquemão de meter a mão no bolso dos mais pobres, vai rolar muitos e muitos anos, e mesmo quando for descoberto, vamos esperar mais um pouquinho, para que agir com tanta pressa? Esse é o Brasil, meus amigos. O Brasil voltou. Você, Dávila, queria que você trouxesse também seu raio-x em relação à questão política que envolve esse imbróglio, esse episódio de desvios, fraudes e aparente corrupção no INSS, porque tem o apoio do PDT e talvez a dificuldade do governo em tomar uma medida mais drástica em relação à figura de Carlos Lupe, porque há sinalizações de que o PDT poderia desembarcar do governo. E aí o Beraldo toca num ponto que é importante, né? O PDT hoje não dá para dizer que é um partido com tantos parlamentares assim, né? Que faça uma diferença fora do comum. Quando a gente olha para a União Brasil, PP, PL, esses partidos com dezenas e dezenas de parlamentares na Câmara dos Deputados. Não é o caso do PDT, é preciso ter respeito pela sigla, mas a situação mudou, né? Seria necessário arrancar esse mal pela raiz ou questões históricas talvez acabem determinando a decisão do presidente da República? Bom, vamos tratar da questão política e depois administrativa. São dois pontos importantes. Política, o Beraldo tem razão, o PDT hoje é um partido insignificante. O problema é que a base governista está derretendo que nem sorvete no verão. Está todo mundo desembarcando porque vendo que esse governo está definhando. Esse é o problema. Essa união agora do União Brasil com o PP, Ciro Nogueira já deu o sinal. O partido vai virar para a direita. Isso que significa que outro grande bloco vai desembarcar do governo, é só uma questão de tempo. PSD já deu o mesmo sinal. Ou seja, está todo mundo desembarcando. Ninguém quer ficar num governo que está afundando, esse Titanic da corrupção. Então o negócio é o seguinte, está todo mundo... Então se perder um aliado numa hora dessa, por menor que ele seja, pode se afetar ainda mais a base do governo. Então esse é o ponto político. O ponto administrativo é o seguinte, o Mota trouxe aí os bons exemplos dessa diferença do setor público e privado. Agora, vamos imaginar como funciona a gestão pública. Num governo sério, a gestão pública funciona da seguinte forma: você escolhe pessoas competentes, como na iniciativa privada, para administrar empresas, ministérios, principalmente esses que tomam conta de recursos vultosos. É isso que acontece quando você tem uma boa indicação. Exemplo disso foi o caso de Roberto Campos Neto para o Banco Central, né? Uma pessoa com enorme experiência no setor financeiro é indicado para tocar o Banco Central. Então, esse é um jeito correto. Você chega na administração pública, faz uma seleção rigorosa das melhores cabeças e leva para o governo. Foi o caso, por exemplo, da escolha de Paulo Guedes para ministro das Finanças, da Economia. Por quê? Porque é outra pessoa que conhece a fundo o assunto. Aí, quando vem um governo mal intencionado, a história é o seguinte: vamos lotear o governo, vamos distribuir cargos de acordo com as forças políticas e não importa quem a pessoa indica, aquele cargo é do governo, é daquele partido. Agora mesmo nós vimos isso no Ministério das Comunicações, convidaram uma pessoa que recusou o convite, aí tem que correndo convidar outra pessoa e tem que ter o aval do partido. O importante é ter o aval do partido, não é competência, não é histórico. Então, neste caso, não acontece na iniciativa privada. Na iniciativa privada, nunca vai chegar a um cargo de diretor ou CEO uma pessoa absolutamente incompetente que não entende nada do assunto. Ela é
um pau mandado de alguma indicação política para cumprir outra finalidade, não aquela de ser o gestor da empresa. Então, é aí que começa todo esse problema na gestão pública. É aí que começa a roubalheira, a fraude. Porque uma pessoa que não conhece do assunto, como é que ela vai saber identificar o que é fraude? Ela não sabe ler nem um balanço, ela não sabe nem ler os números. Então é óbvio que ela vai ser tapeada o tempo inteiro. Mas ela não está lá para olhar números, para ser rigorosa na gestão pública, ela está lá para fazer outra coisa, né? Esse é o ponto, como aconteceu aqui com esses funcionários, quando presidente do INSS. A função dele lá era desviar dinheiro, não era tomar conta do INSS. Então, este é o problema da gestão pública. Por isso que nós temos de aprovar reforma administrativa. Por isso que nós temos de ter carreira estruturada no setor público baseada em desempenho, para valorizar o bom servidor público, para fazer que o bom servidor público, assim como na iniciativa privada, possa crescer na carreira por causa da sua atuação, da sua competência, do seu mérito. Se não aprovarmos uma reforma administrativa, Canhato, não tem como parar com esse loteamento partidário de cargos políticos. E mais uma vez eu repito aqui, são 27 mil cargos loteados quando muda-se o presidente da República. Não tem gestão pública que possa ser eficiente, eficiente, justa e eficaz com essa governança. É simplesmente impossível. É interessante essa discussão, né? Mas, Beraldo, lotear ministérios estatais, autarquias, né? Sintomas da velha política, do toma lá da cá. Mas, trazendo essa análise e essa reflexão do Dávila, o gestor bem intencionado, ele consegue viver em meio a essas regras que não estão escritas, né? São regras informais, impostas praticamente pelo Congresso Nacional. Porque, ok, o Dávila deu bons exemplos aí, o Mota também sempre enaltece um período ali da gestão de Jair Bolsonaro que ele fez esse movimento. Só que ele também sentiu dificuldades. Em algum momento ele flexibilizou, aumentou o número de ministérios, trouxe vários integrantes do Centrão. Me lembro que quem passou a tomar conta da articulação política foi o próprio Ciro Nogueira. Enfim, houve uma mudança também na gestão de Jair Bolsonaro em meio a todos aqueles problemas, pandemia, oposição fazendo aquele trabalho que a gente conhece bem. Mas sem reforma administrativa, é possível um presidente da República administrar deixando de lado os sintomas da velha política, Beraldo? É impossível o Brasil dar certo sem uma reforma administrativa profunda, que não foque em simplesmente cortar cargos. Não, você tem que olhar para o futuro e imaginar qual é o país necessário, a estrutura burocrática necessária para termos um país dinâmico, um país que incentive, estimule o crescimento, que facilite a vida dos cidadãos, que proteja os interesses nacionais, que dê oportunidade para os funcionários públicos desempenharem com competência o seu trabalho e serem reconhecidos por isso. Nós precisamos acabar com essa realidade que o Dávila muito bem nos traz aqui, de um presidente da República que assume e tem, então, 27 mil cargos para que ele influencie, determine e negocie as indicações. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. E a minha crítica em relação à reforma tributária, ela vem justamente do fato que invertemos, começamos pelo final. Nós sequer sabemos qual é o Estado que precisa ser financiado, mas já estamos ali correndo para fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses de grupos amigos do poder e coloque uma conta ainda maior para a população brasileira pagar. Porque além de ter que pagar para os benefícios que os amigos recebem, continuaremos pagando por um Estado ineficiente. Este é o grande ponto. Então, quando nós olhamos para figuras com grande histórico profissional, bem-sucedido na iniciativa privada, como aconteceu em alguns casos do governo Jair Bolsonaro, essas pessoas também não conseguem fazer tudo o que precisa ser feito, porque vão encontrando uma série de amarras. Mesmo para que elas formem as suas equipes, você às vezes traz alguém que vai assumir uma secretaria executiva, algo assim,
Só que essa pessoa sabe, sobretudo se teve uma carreira na iniciativa privada, constituiu algum tipo de patrimônio, ela vai e, de repente, sei lá, compra lá um volume qualquer de água para atender a necessidade ali dos funcionários do Ministério, da Secretaria ou da autarquia, seja lá o que for. Depois vai ter o Ministério Público no seu pescoço por anos e anos e anos, dizendo, olha, você comprou a água que custava R$ 1,98, mas tinha uma outra que custava R$ 1,89. Sem levar em consideração aspectos que eventualmente podem existir. Até porque, quando você está falando da compra de água para o governo, o próprio governo já impõe ali um custo maior, porque o fornecedor, às vezes, sequer sabe se vai receber, quanto tempo vai demorar para receber, tem toda essa incerteza e insegurança pela burocracia ineficiente e incompetente que existe no poder público. O poder público tem má fama. Tanto é que estão aí os precatórios, que ficam anos e anos e anos e anos atrasados até serem pagos. Então, esse Brasil é um Brasil completamente inviável e ineficiente. E a gente vê, voltando à estratégia do atual governo, quantos ministérios temos? 39, 40? E a gente tem que se perguntar, primeiro, não há ali pessoas qualificadas e muito menos razão para termos 40 ministros. Depois, a gente pensa do ponto de vista prático, uma reunião ministerial é absolutamente impossível. Não dá para fazer uma reunião ministerial para que haja um alinhamento de governo quando 40 pessoas, fora o presidente da República, precisam falar pelo menos 10 minutos para dizer o que estão fazendo. Olha o tempo que isso consome, é impossível. Ninguém presta atenção, ninguém sabe o que está acontecendo. No fim, tem 40 figuras ali servindo, ou dessas 40, vamos dizer, 35 servindo de alegoria e 5 que efetivamente estão fazendo o trabalho que o presidente manda fazer. E nem este trabalho é um bom trabalho, porque a gente está vendo o resultado, este Brasil inviável, este Brasil onde o buraco cada vez fica mais fundo. Então, aliás, a Deise Ciocati trouxe no Jornal da Manhã essa semana uma frase que eu achei excelente, que o Brasil é esse país em que o fundo do poço é apenas uma estação intermediária. O nosso buraco é muito mais fundo do que o fundo do poço. Pois é, boa frase essa mesmo. Passar para o Mota, para a gente fechar esse capítulo, porque tem outra informação, inclusive, em relação ao episódio do INSS. A gente vai trazer também as tentativas do Congresso Nacional de Deputados de avançar com uma investigação, uma comissão parlamentar de inquérito. Mota, casos de corrupção, estatais que dão prejuízo, ministérios que pouco fazem, né? Que muitas vezes são comandados por figuras que não têm preparo para tocar as áreas em que eles representam, enfim. Pode ser o caso do INSS? Pode ser, talvez seja, mas também há outros que nós poderíamos elencar aqui. Queria também pedir sua contribuição nesse debate. Nós não devemos ter ilusões, meus amigos. A administração pública jamais será eficiente como a iniciativa privada. Por isso, a resposta é privatizar tudo que for possível e reduzir o tamanho do Estado. É uma questão de incentivos. É isso que as pessoas precisam entender. O Estado não consegue punir e nem premiar da mesma forma que a iniciativa privada. Então, se você está no Estado e você rouba, a sua punição vai ser leve. Se você está no Estado e você não é capaz, não é eficiente, quase nada vai acontecer. Então, qualquer reforma administrativa, ela tem que começar com a reforma das ideias. O brasileiro tem que entender que essa história de que todos os problemas devem ser resolvidos pelo Estado é uma grande tolice, porque o Estado não consegue resolver nem aquelas questões mais essenciais, como segurança pública, educação básica, proteção de fronteiras. O caminho não é ter um Estado mais eficiente. O caminho é ter um Estado tão pequeno quanto possível. E quem quiser ficar rico, que vá trabalhar honestamente, em vez de ficar roubando aposentados.